Salve, salve, gente boa! Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Bem-vindos ao nosso canal. Nós estamos na sexta lição sobre o nosso comentário sobre o livro do Apocalipse. Hoje nós estamos finalizando a primeira parte, o septenário das cartas às igrejas. Nós vamos fazer esse estudo hoje no capítulo 3º de Apocalipse. Bom, gente boa, eu quero deixar aqui meu agradecimento a todos os nossos colaboradores do canal. Você que está chegando agora, como sempre digo, não deixe de se inscrever, deixar o seu gostei, o seu não gostei depois de assistir esse vídeo e compartilhe à vontade, compartilhe com todo mundo. O nosso agradecimento a todos os nossos colaboradores, aqueles que incentivam, aqueles que patrocinam nosso canal, de maneira formal ou de maneira anônima, né? Para aqueles que desejam fazer, eu sempre deixo aqui na descrição do vídeo um Pix, uma chave para essas contribuições. Bom, vamos lá, gente boa. Esse é o capítulo 3. Nós vamos estudar hoje mais algumas igrejas, algumas cartas sobre essas igrejas. Hoje vamos começar com Apocalipse 3:1, 6, que é a igreja de Sardes. Então, no primeiro versículo, na primeira parte do versículo, nós temos a apresentação, né? O endereçamento dessa carta, que é feita à igreja de Sardes. Apocalipse 3:1a, ao anjo da igreja de Sardes. Como falamos nos outros vídeos, esse anjo pode ser uma pessoa específica de relevância na comunidade, pode ser em conteúdo espiritual, pode ser em conteúdo material, pode ser uma pessoa, pode ser algo espiritual, pode ser protetor daquela comunidade, podemos dizer assim, ou pode ser o próprio espírito da comunidade, ou seja, uma conclamação àquela comunidade a fazer essa reflexão. Essa comunidade tinha sido na antiguidade uma grande cidade, e no primeiro século cristão sua importância já tinha diminuído muito. Então, como todo grande centro que perde as suas qualificações, ela pode passar por aquele momento de decadência. Então podemos dizer que, do ponto de vista cronológico, era uma cidade, né, com uma certa decadência, né? As pessoas, as outras regiões passam a não valorizar tanto ela. Então isso gera na comunidade aquele sentimento de desprezo, de abandono, né? Então era um pouco o sentimento, e nós vamos perceber que de fato esse é o sentimento que acontece, um sentimento de derrota, mais ou menos como: que importância eu tenho, né? Tantas comunidades, às vezes, elas se sentem assim, elas se sentem cansadas, elas se sentem abandonadas, elas se sentem distantes dos seus objetivos. Qual é o título com que Cristo se apresenta nessa carta? 3:1b, eis o que diz aquele que tem os 7 espíritos das 7 estrelas, ou seja, aquele que tem a plenitude. Conheço tuas obras e considero vivo, mas estás morto. Exatamente aquilo que havia acabado de dizer. Possivelmente essa comunidade é uma comunidade que está entrando no pensamento decadente do que acontece com aquela cidade no mundo. A estreita relação com o Espírito Divino e as comunidades cristãs é muito interessante a partir daqui. A partir daqui, ele sempre o autor vai falar desse espírito, esse espírito que deve agir, esse espírito que deve conduzir essas comunidades. Por quê? Porque é uma renovação espiritual a que se chama a cidade que está nessa situação. Apocalipse 1:4, 16 e 20. Todavia tem em Sardes algumas pessoas que não se contaminaram suas vestes e andarão comigo vestidas de branco, porque merecem. Mas és morno, nem frio, nem quente, vou vomitar-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em tua casa e cearemos com ele e ele comigo. Então, essa dinâmica de uma comunidade que está arrefecendo o seu amor original, né? Uma comunidade que está se cansando, uma comunidade que está abandonando os bons propósitos
E vem este convite. Esse convite é uma mudança de vida, né? No julgamento a gente pode perceber que o julgamento que foi feito a essa comunidade é considerada viva, mas estás mortas, ou seja, ele está escrevendo o Apocalipse, está endereçando essas cartas. Existem tantas outras comunidades que consideram muito bem essa comunidade, mas não sabem o que está acontecendo lá. E aí, Apocalipse 3c e 4. Conheço tuas obras e és considerado vivo, mas estás morto. Todavia tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes e andam comigo vestidas de branco porque merecem. Então ele exalta que, embora muitos daquela comunidade estejam esfriando a sua fé, existem aqueles que mantêm o vigor, mantêm a postura dentro daquela comunidade. Podemos dizer que o autor é particularmente severo, né, quando fala dessa vida que contrasta com a morte. Eu tenho vida na comunidade, mas eu tenho aqueles que estão mortos, aqueles que eu poderia vomitar, porque eles não vivem uma vida autêntica, eles poderiam ser vomitados, e aí podemos citar o próprio Evangelho. O que está gerando esse esmorecimento, esse cansaço? É a contaminação com a idolatria. Aquilo que eles dizem assim, é algo muito próprio do nosso tempo também, né? É tudo igual, né? É tudo igual, então eu estar aqui hoje ou ir para lá amanhã, tanto faz. Então, essa indiferença religiosa, ela gera esse sentimento de morneza, não sei se existe essa palavra, mas ela não está, é uma comunidade que não é uma coisa nem outra, ela é indecisa. E aí vem a exortação: ser vigilante, consolida o resto do que ia morrer, ou seja, recupera aqueles que estão enfraquecidos. Pois não achei tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te de como recebestes e ouvistes a doutrina, observa e arrepende-te. Se não vigiares, virei a ti como um ladrão e não saberás a hora que te surpreenderei. Ele está dizendo assim, se vocês vocês têm uma história, vocês têm uma vida, vocês têm uma caminhada, arrependam-se, mudem, retornem ao primeiro amor, porque essa morte pode chegar até vocês e vocês nem vão perceber. Nossa, que é uma comunidade, a comunidade de Sardes, a carta enviada a Sardes, ela é extremamente atual. Quantas comunidades, né, fazendo essa nossa leitura atualizada da história da salvação de cada comunidade, de cada isso não precisa ser uma comunidade como um todo, pode ser uma casa, né? Ou seja, antes os pais fortaleciam, ensinavam e buscavam, agora os pais meio que abandonaram isso, né? Os filhos vivem o que querem, a hora que querem, pensam o que querem, deixa estragar primeiro para tentar consertar depois não consegue fazer nada. É uma reflexão para esse tipo de comunidade, para esse tipo de família, para esse tipo de pessoa, e pode ser uma pessoa também, como disse, né? É particularmente insistente aqui no texto o conceito da vigilância. Vigilância para despertar num torpor de conformismo, um torpor de conformismo idolatra, podemos dizer, que mata, não lutando, não perseguindo, mata simplesmente por arrefecimento de fé. Abandonam, não querem saber disso. E as imagens do cristão que observa Cristo e que vem como um ladrão na pregação antiga, elas são memórias do Evangelho, o Evangelho sendo lembrado, Mateus 24, né? Também das cartas, né? 1 Tessalonicenses vai falar disso, 2 Pedro também vai falar disso. São textos que vão lembrar que essa morte, esse abandono, ele chega abandono da fé. Abandono da fé por falta de autenticidade, vamos dizer assim. Como aquela igreja, ela
resolveu, ela começou a viver como os outros vivem, chega um momento que ela se torna, não é mais igreja, ela se tornou qualquer outra coisa, menos igreja. E aí é necessário retomar a vida, e retomando essa vida, vigiar sempre. E aí uma palavra aos pastores, né? Os pastores que não conhecem mais as suas ovelhas, os pastores que acham que está tudo certo, porque as pessoas cumprem as suas obrigações. Não, é muito mais que isso. E ele retoma, o texto retoma a imagem das vestes como um simbolismo de pureza, né? Lembrando que os cristãos desciam, no primeiro tempo, desciam à piscina batismal nus e saíam e tomavam vestes brancas. E essa marca dessas vestes era um recomeço, era um retomar de vida. Também tem duas imagens que são adicionais, né, e que estão no judaísmo apocalíptico, que as imagens de Daniel, né, onde naquele tempo surgirá Miguel, um grande chefe protetor dos filhos do seu povo. Será uma época de total desolação, como jamais se houve igual desde que as nações existem e até aquele momento. Então os filhos do povo serão salvos, todos aqueles que se acharem inscritos no livro. E aí ele vai fazer menções a essa motivação, né, de lembrar que eles já tiveram um lugar na Assembleia dos Santos e estão perdendo por esmorecimento, por desleixo, por indiferença. E aí nós seguimos com a nossa carta, vamos para Apocalipse 3, 7, 13, que é a comunidade de Filadélfia, né? A igreja de Filadélfia. Filadélfia. Ao anjo da igreja de Filadélfia escreve, Apocalipse 3, 7a. Fundada por volta de 140 a.C., por Átalo II Filadelfos, a quem se devia o nome da cidade, é uma pequena cidade, mas de importância modesta, 40 quilômetros de Sardes. E aí, esta comunidade também, né, também é inserida. Então vejam que não existe muito uma regra para o autor aqui. Pegou todas as comunidades? Não, ele pegou as comunidades de uma região e colocou todas elas num rol e está falando uma a uma. Apocalipse 3b. Eis o que diz o santo verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi. Essas são títulos messiânicos apresentados. Cristo é apresentado com títulos messiânicos. Que abre e ninguém pode fechar, que fecha e ninguém pode abrir. Então aquele que tem autoridade, o santo. De uma nova forma de relação. Aqui aparecem dois títulos messiânicos, o santo, o verdadeiro. São atributos de Deus. O adjetivo tipicamente joanino que expressa a tarefa, né? A imagem da chave de Davi. Né? Isso é muito importante dentro da teologia de Isaías. Isaías 22, 22 vai falar disso. Porei sobre os ombros dele a chave da casa de Davi. Se ele abrir, ninguém fechará, e se fechar, ninguém vai abrir. E tem a função de evocar o poder absoluto, universal e messiânico. Ou seja, aquilo que Cristo decidir sobre aquela comunidade está decidido. O julgamento que ele faz sobre a igreja. Apocalipse 3, 8, 10. Conheço tuas obras e pus diante de ti uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Porque apesar da tua fraqueza, guardastes a minha palavra e não renegastes o meu nome. Então, esta é uma comunidade que, independente do seu tamanho, da sua importância, ela não desanimou, ela se mantém fiel. Eu te entrego adeptos da sinagoga de Satanás, desde que se dizem dos judeus e não são, mas mentem. Eis que farei vir e prostrar-te aos teus pés, e reconhecerão que eu te amo. Então, essa é a dinâmica da comunidade de Filadélfia. Filadélfia é uma comunidade, pelo que vemos, é uma comunidade que tem, embora sendo pequena, tem um temor, tem um vigor. E verá aqueles que falaram mal dela, que falaram mal dos seus líderes, virem a ela pedirem ajuda. É totalmente positivo aqui. Ou seja, não existe um julgamento negativo sobre essa comunidade. É uma comunidade boa.
É uma comunidade que vai ter que estar preparada para um grande desafio. Acolher de volta aqueles que perseguiam, aqueles que se diziam judeus, que se diziam de boa índole, virão a ela pedir auxílio. Talvez aqui ele está se referindo a algum tipo de perseguição que será lançada, e essas pessoas vão vir a elas buscando refúgio. É totalmente positiva, então. Do ponto da partida, a imensa possibilidade de Cristo lhe deu a relevância social dessa igreja, e que, assim, está longe de ser contrária a essa potencialidade. Sua força reside no fato, né? Na relação com a palavra, com a pessoa de Cristo. Ou seja, eles receberam Cristo de portas abertas. E aí a gente entende porque ele faz a menção, aquele que tem a chave. Como eles abriram as portas para ele, ele também vai manter as portas abertas para ele. As perspectivas futuras são afortunadas, são indicadas por uma expressão tirada de Isaías, né? Os próprios filhos de teus opressores virão a ti humilhados. Ou seja, aquele que te perseguia vai vir buscar refúgio dentro da tua casa. Aquele que falava mal de ti, agora vai louvar o teu nome. Então, essa é uma reflexão sobre aquelas comunidades, sobre aquelas famílias, sobre aquelas pessoas que houve um tempo em que elas eram desmerecidas, elas eram ignoradas, mas chegou um momento em que elas, não porque elas cresceram, não porque elas se tornaram importantes, mas porque elas mantiveram a perseverança, porque elas mantiveram, de fato, a sua pujança espiritual. E a gente pode fazer uma leitura disso, né? Quantas e quantas pessoas passam por tudo quanto é tipo de perseguição, mas mantêm ali a sua fé. Até que o dia aquelas pessoas que falavam mal dela, que achavam que ela era boba, chegam e perguntam: você pode me escutar? Pois é. Você me avisou, você me ensinou, você me deu exemplo e eu não fiz, e agora eu estou sofrendo. Como é que eu faço? Ou seja, aquelas pessoas que vêm a essas pessoas buscar refúgio, buscar auxílio, buscar ânimo. Às vezes aquela pessoa que mais exige de você, que mais cobra de você e que você quer deixar de lado, que você não gosta de falar com ela, porque parece que ela, quando ela fala para você, parece que ela está sempre dando uma aula sobre alguma coisa para você. Não. Chega um momento que você precisa dela. E é o que está acontecendo, e é a reflexão que a gente faz dessa comunidade. Essa comunidade que está ao lado de Sardes. Filadélfia está uma cidade pequenininha e que não se incomoda de ser pequena. Diante de Sardes, que é uma cidade grande que se tornou pequena e se incomoda por causa disso. Né? Então isso é muito interessante. E isso é uma reflexão que o autor chama, ou seja, os pagãos, os judeus, aqueles que não tinham respeito por você, vão buscar refúgio em você. É uma mudança de perspectiva que é muito significativa e que, assim, a situação da igreja é descrita com característica da comunidade de Israel numa fase otimista, ou seja, pós-exílica, quando o povo voltou do exílio e está juntando os cacos, mas juntando os cacos de uma maneira muito feliz, porque manteve a sua fé, passou por todo o turbilhão e agora segue para uma nova caminhada. Ou seja, eles reafirmaram a sua adesão ao plano divino e estão animados com um único amor, o amor que os acompanhou desde o início, antes da perseguição, durante a perseguição e agora permanece. E aí nós temos isso, ele está fazendo menção a João 43,4, porque és precioso aos meus olhos, porque te aprecio e te amo, permuto reinos por ti, troco reinos por ti, entrego nações em troca de ti, ou seja, você é valiosa, você é especial. Então, a reflexão que é feita sobre Sardes é uma reflexão muito positiva de uma comunidade que passa por todas as dificuldades, mas se mantém. A exortação: eu venho em breve, conserva o que tens para que ninguém tome tua coroa. É um convite à perseverança. É muito breve e corresponde a um convite cordial para perseverar no bem. A promessa para essa comunidade é muito bonita também. Apocalipse 3,12. Farei do vencedor uma coluna no templo de Deus, onde jamais sairá.
e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce dos céus enviada por Deus, e assim como o meu novo nome. Então é uma comunidade que será muito importante para a igreja, é uma comunidade que se manifesta como um luminar, como uma promessa de renovação. Então essa é a reflexão. Então isso evoca a imagem da construção da Jerusalém, do templo, mas tudo transfigurado numa interpretação cristã, dizendo que aquela comunidade que é fiel, aquela comunidade que tem uma dignidade, que tem uma perseverança, não importa se ela é grande ou é pequena, ela é referência. Ela é referência e muitos virão ali para dizer como é que vocês estão fazendo para dar certo. Para dar certo, como é que vocês estão, qual o conselho você me daria nesta hora? Então, é uma comunidade que se torna uma coluna que é visivelmente alicerce da igreja. Apocalipse 3, 14 e 22, Laodiceia, isso é a última comunidade que nós vamos tratar aqui, né? É um texto grande, né? Mas começa daquela maneira que disse, uma maneira tradicional, a igreja de Laodiceia escreve, Apocalipse 3, 14a. Foi uma cidade próspera, entre o Vale de Licos, na estrada principal que liga a Éfeso pelo leste, foi danificada por um terremoto por volta dos anos 60, foi rapidamente restaurada e ela tem fama principalmente pela produção de tecidos e de medicamentos. Existe uma comunidade cristã intimamente ligada em Laodiceia, intimamente ligada à comunidade de Colossos, né? Por isso que a gente cita, né, Colossenses 4,16. Uma vez lida essa carta entre vós, fazei com que chegue também a igreja dos Laodicenses, e vós lede a de Laodiceia. Então, a comunidade de Colossos e a comunidade de Laodiceia era uma comunidade irmã, era uma comunidade interdependente, ou seja, uma dependia da outra, uma se comunicava com a outra, uma se inspirava na outra. E Apocalipse 3, 4b. Eis o que diz Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação. Então esse é o título com que Cristo é apresentado a essa comunidade. São 3 títulos: o que diz Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação, né? E Apocalipse 5, e da parte de Jesus Cristo, testemunha fiel, primogênito dentre os mortos, soberano dos reis da terra. Apocalipse 2, 13. Sei onde habitas e aí se acha o trono de Satanás, mas tu te apegastes firmemente ao meu nome e não renegaste minha fé, mesmo naqueles dias em que minha fiel testemunha Antipas foi morto entre vós, onde Satanás habita. Então, ele faz uma reflexão sobre a perda de uma liderança daquela comunidade, o reconhecimento daquela pessoa que chegou a ser mártir daquela comunidade para manter firme a fé daquele povo. Apocalipse 3:7. Ao anjo da igreja de Filadélfia escreve: Eis o que diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, aquele que abre e ninguém pode fechar. Tarefa testemunha, digna de fé, credenciada. Ele está fazendo menção a esse título, esse título que vem de Isaías 65:16, aquele que deseja ser abençoado na terra. Também enfatiza as características da estabilidade dessa comunidade e apresenta a presença de Jesus Cristo como base de realização. 1 Coríntios 1, 19, 22. Está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e anularei a prudência dos prudentes. E um último título particularmente importante é o título teológico, que aborda as fórmulas como um hino cristológico, né?
Quem tem sabe o que é. Certamente descreve o Cristo ressuscitado como o início da ação criativa de Deus, o início da novidade, dos novos céus e da nova terra. E aí ele vai fazer o julgamento a essa comunidade. Apocalipse 3, 15 e 17. Conheço tuas obras. Não és um frio e nem quente. Oxalá fosses frio ou quente. Ele faz a mesma repreensão que ele faz da comunidade de Sardes. Mas és morno, nem frio nem quente, vou vomitar-te. Pois dizes, sou rico e faço bons negócios e nada necessito. E não sabes que és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Então, exatamente, essa comunidade que se tornou, passou por uma grande dificuldade e cresceu novamente, se tornou, do ponto de vista econômico, forte, ela está se deixando levar por isso. É uma igreja, sobre a igreja, ele é... Sobre a igreja de Filadélfia, ele tem uma crítica extremamente negativa. Podemos dizer que ela é exclusivamente negativa. Ele não vê nessa comunidade algo de bom. O problema dela é a mediocridade, a inconstância, a indecisão. É uma autoconsciência orgulhosa de que é importante, mas não é. E não permite que ela entenda a sua própria miséria. A exortação que ele vai fazer vai mostrar isso. Aconselho-te que compres de mim ouro provado pelo fogo, porque o que eles valorizam não tem valor. Para ficares rico, roupas alvas para te vestires, a fim de que não apareça a vergonha da tua nudez. Um colírio para ungir os olhos, de modo que possas ver claro. Eu repreendo e castigo aquele que amo. Reanima, pois, o teu zelo e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato, e ninguém ouvir minha voz. Abrir a porta. Entrarei em sua casa e cearemos, eu com ele e ele comigo. Então, o questionamento que é feito a essa comunidade é aquele tipo de comunidade que se acha. Comunidade que acha que está tudo certo, que porque está construindo, porque está... Eu já vi muito disso na minha experiência de vida, ou seja, comunidades que tem bom dinheiro em caixa, uma comunidade que está construindo um grande pavilhão, que construiu que ornamentou bem a sua igreja, que está tudo certo, né? E que as pessoas vão, né? Aquela diz assim, parece um desfile de moda quando as pessoas entram naquela igreja, mas no ponto de vista espiritual, elas são medíocres. Elas não se preocupam com as outras comunidades, elas não se preocupam com o todo da sua fé, elas vivem de aparência. E ela é criticada. Não é nem frio nem morno. Eu até acharia que se você fosse morno, né, se você frio, seria melhor do que ser do jeito que você está sendo. Porque o que você vive é uma falsidade, né? É uma mediocridade. É uma comunidade de cínicos, né, e de hipócritas. Essa é a comunidade, esse é o tipo dessa comunidade que está sendo apresentada por João aqui. Portanto, o chamado que ele vai fazer, um chamado de conversão, ele vai ser um chamado muito forte, principalmente a combater a autossuficiência. Autossuficiência, ou seja, nós temos tudo que precisamos aqui. Eu posso dizer assim que na história universal, muitas igrejas se afastaram das suas origens exatamente por isso. Para que eu preciso do bispo? Para que eu preciso de Roma? Para que eu preciso? Eu tenho tudo aqui. E se dividiram, né? Se dividiram e se apartaram. Essa autossuficiência da igreja só pode ser superada com o reconhecimento de Cristo, né? O reconhecimento de seus dons e essa autêntica relação com Deus é representada por esse ouro purificado. Ou seja, os verdadeiros valores são os valores de Deus. As verdadeiras graças são as graças de Deus, ou seja, a participação no mistério da ressurreição, essa inteligência espiritual que é simbolizada por essa unção com os colírios. Então podemos dizer que a relação com Deus é esse ouro purificado. A participação na ressurreição são as vestes brancas, e a inteligência espiritual
é a referência que faz a unção com colírio. Cristo mostra à igreja o seu erro, né? E está comprometido com a educação, porque ele a ama e não quer que ela se perca. Então ele vai falar dessa... eu puno aqueles que amo. Eu puno aqueles que amo para que eles caiam em si. Provérbios 3, 11, 12. Meu filho, não despreze a correção do Senhor, nem te espantes de que ele te repreenderá. Então também é uma questão, né? Ser repreendido, passar por dificuldades, perder os antigos benefícios, isso tudo faz parte de uma transição, de uma transformação, que tem como fim não destruir, mas fazer com que as podas que são feitas na videira para que ela produza mais frutos. A comunidade deve escolher entre a intervenção com entusiasmo e disponibilidade, né? Na última carta que a gente leu, eu venho logo, né? Aqui, Apocalipse 3:11, venho em breve, conserva o que tens, para que ninguém tome tua coroa. Nessa última carta, é adicionada uma confirmação da presença de Cristo, ou seja, eu dormia, mas meu coração velava. Eis a voz do teu amado, ele bate. Abre, minha irmã, minha amada, minha pomba, minha perfeita. Minha cabeça está coberta de orvalho, e os cachos de meus cabelos estão plenos das gotas da noite. Então, é até uma menção que é feita ao Cântico dos Cânticos, ou seja, a presença de Deus. Deus está naquela comunidade. Ele apenas quer ser reconhecido e quer o encontro pessoal. A abertura da porta é a remoção do obstáculo. O obstáculo muitas vezes é simplesmente achar que aquilo não é importante. Mas ele está ali, ele apenas quer ser acolhido, ele quer ser recebido. No Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 23, respondeu-lhe Jesus: se alguém me ama, guardará minha palavra, meu Pai o amará, e nós viremos a ele e faremos nele nossa morada. Então, é uma evolução dentro desta última carta, de o Antigo para o Novo, de imagens do Antigo Testamento e imagens do Novo Testamento. E estas imagens que fazem parte da história, fazem com que aquelas comunidades, todas elas tenham entendido, né? Elas tenham entendido qual é o verdadeiro valor dessa presença de Cristo. E, para finalizar, essa comunidade, como refletindo nos outros eventos da história de Israel, essa rejeição que foi feita, ela só pode ser compensada por um acolhimento. E a promessa que é feita a esse que acolhe: ao vencedor concederei assentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai. Então, depois de passar por tudo isso, a promessa da salvação. Continua então essa imagem da comunhão, que é essencialmente cristológica, e diz a participação do cristão na vitória de Cristo, ou seja, comigo, com a imagem do Salmo 110, né, que afirma essa vitória do Messias. A evocação final que nós temos é essa vitória de Cristo, ou seja, como eu venci, vocês vencerão também, e vocês se sentarão comigo onde eu estou. Então, esta síntese teológica que nós fizemos de Apocalipse 1, 3, pode ser aplicada na nossa vida cotidiana usando esse texto para fazer uma reflexão. Aquela pergunta: todas essas 7 igrejas são infinitas maneiras de ser igreja, são infinitas maneiras de ser povo de Deus. Em qual desses infinitos modos de ser igreja eu me enquadro? Em qual desses infinitos modos de ser cristão eu me enquadro? Que tipo de cristão? E eu não preciso objetivamente ser uma dessas comunidades. Eu posso ser uma, 2 ou 3, eu posso ser todas. Mas o importante é que eu faça essa reflexão, porque cada virtude que eu tenho deve ser melhorada. Cada vício que eu tenho deve ser combatido. Por quê? Porque
o que ficou claro nas duas últimas cartas é muito interessante. Eu não posso ser morno. Eu tenho que fazer jus à bênção que foi me dada. Talvez você não tenha pensado quem foi que levou a fé para você, quem te instruiu na fé cristã. Quem são os teus mestres espirituais? Ou você é daquele que assim não percebeu que isso aconteceu? Pode acontecer também. E quando a gente não percebe isso, talvez a gente não perceba o quanto é valioso aquilo que possuo, o quanto é fraco aquilo que possuo. Então essas reflexões que Apocalipse 1:3 nos faz levantar é muito importante para Apocalipse 1:3 daria um retiro de pelo menos uns 7 dias. Uns 7 dias, onde a gente tiraria 1 ou 2 horas por dia para pensar nisso, pensar de como eu estou vivendo a minha fé. Talvez essa reflexão que eu estou apresentando para vocês seja muito própria para esse tempo que a gente está vivendo, de todo mundo parece que tem a verdade e todo mundo briga com todo mundo porque a minha verdade não é igual à verdade do outro. Então, se tem duas verdades, então tem alguma coisa. Então, se tem duas brigando entre si, é porque nenhuma das duas pode ser o ponto de apoio correto na realidade. Então, essa reflexão é reflexão para a gente pensar na vida. Pensar em como estamos vivendo a nossa fé, como estamos vivendo a nossa relação com Cristo e como estamos valorizando isso, para não cairmos na mornitude, nesse nem cai nem lá, essa indiferença. Bom, gente boa, nós finalizamos a questão das 7 cartas. No próximo vídeo nós vamos trabalhar Apocalipse 4:7, de 4 a 7, os 7 selos. Depois vamos às 7 trombetas, as 7 taças e a relação com Babilônia. Bom, nós vamos estudar na próxima aula os 7 selos. Nós vamos iniciar o estudo sobre os 7 selos. São alguns capítulos aí e nós estudamos essa primeira parte, as 7 cartas. São 3 aulas, exatamente por isso, porque elas são importantes para a gente entender. Primeira aula nós estudamos os sinais, né? Na segunda aula nós estudamos já a aplicação desses sinais no septenário das primeiras 4 igrejas. E agora nós vamos finalizamos hoje com as últimas 3 igrejas, Sardes, Laodiceia e Filadélfia. Então, essas 3 igrejas que estão aqui fecham esse septenário das 7 igrejas que, como disse, são uma grande reflexão sobre a história da salvação na minha vida, na vida da minha família, na vida da minha comunidade. Bom, eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Muito obrigado pela sua participação nesse nosso vídeo de hoje. Muito obrigado por ter deixado entrar na sua casa com este vídeo. Até o próximo. Fiquem com Deus.